Vamos falar de sexo? Além da parte genética, o sexo é uma fusão de energias. É a busca por uma fusão. Você quer aquilo, você quer se fundir com aquilo. É um desejo de, de fusão profunda. Como as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo ou que elas estão buscando, assim como na alimentação, a alimentação também é uma busca por uma fusão com uma energia. São formas da gente se fundir diferentes com energias. Mas o sexo, a gente encontra em outras pessoas, uma fusão, um portal para encontrar determinada energia e se fundir com aquela energia. A gente não está se fundindo? Sim, a gente está. Quando a gente tem de fato a relação, infelizmente a notícia aqui para fez para muitas pessoas, você cria uma ligação energética com a pessoa com a qual você teve a relação. E eu sinto muito, mas assim como o alimento, você se fundiu com algo. Mas não existe um portal, eu não estou falando nem só do sexo físico. Esse desejo profundo é o desejo de fusão com uma energia que você, muito possivelmente, tem em você, ou que você gostaria de desenvolver, ou que você precisa despertar, e que o outro ele passa a ser um gatilho, um portal, você enxerga no outro aquilo que você quer trazer para você. Mesmo que talvez não tenha as características emocionais ou culturais, enfim, mas você enxerga o portal energético daquilo. Quando as pessoas têm consciência disso, e elas conseguem enxergar esse portal, elas podem utilizar, inclusive, a parte física, né, essa fusão física que acontece, esse portal do sexo físico, para acessar essa energia e fazer essa incorporação, não é bem uma incorporação, mas é essa fusão com essa energia. Mas nem sempre o sexo é necessário para isso. É possível, quando você descobre o que é essa fusão, qual é essa energia que você está desejando, é muito possível que você entre em contato com essa energia, ache esse portal onde você tem essa potência que você quer, isso que você gostaria de acessar, e você consegue trazer isso para você. Isso não significa que você precisa do self-service para isso. Isso pode acontecer de muitas maneiras. Quando você está aberto, você entra em grandes portais de prazer, porque toda essa fusão, ela é muito prazerosa. Ela não e aí a gente precisa entender um pouco de prazer, porque prazer, existem várias formas de você sentir prazer. O deleite das situações, existem várias formas de você sentir deleite. E os prazeres rápidos, como os ultraprocessados, excessos de estímulos mentais, excesso de estímulos visuais, excessos de estímulos sensoriais, eles ocultam e dificultam que a gente perceba o prazer e o deleite em outras situações. E quando você está consciente de qual é esse portal que você gostaria de se fundir, você consegue, muitas vezes, acessar esse portal em diversas outras situações e acessar essa energia, e se fundir e ter o prazer e o deleite que indicam essa fusão, que vão te mostrar essa diferença interna, essa transformação interna. Mas isso também pode acontecer nessa conexão com outra pessoa. Qual uma questão que acontece quando as pessoas não estão muito conscientes do que é essa fusão que ela está buscando também no outro? Ela começa a projetar no outro, nesse
Eu vou dizer objeto do desejo, mas objeto no sentido mais de construção de frase, não como um objeto, uma pessoa objeto, mas uma construção de frase. Qual é a fonte do desejo dela? Ela projeta acessar e se fundir com aquela energia que ela gostaria. Só que essa pessoa, ela representa um grande portal. Ela está representando uma energia, eh você não vai roubar essa energia dela, você não vai pegar essa energia dela. Você precisa acessar essa energia, você está usando isso como um portal para calibrar qual é a energia que você deseja e então se fundir. É uma energia que existe, só que você não estava acessando antes. E aí, começa a acontecer nas relações. As pessoas querem aquilo e querem, ou então buscam, elas têm uma satisfação física, mas essa satisfação física começa a não ser o suficiente, porque tinha algo mais que elas queriam, e às vezes elas não conseguem completar aquilo, porque elas não conseguem completar essa fusão energética. Elas não conseguem, deixar que esse portal dessa outra pessoa traga a energia necessária para ela ter essa fusão energética. Então esse é um ponto importante que faz com que as pessoas comecem a se desconectar, inclusive. Tem um outro ponto importante para a gente falar no sexo também, e que as pessoas morrem de medo. Na verdade, tem 2 pontos que as pessoas morrem de medo. Eu vou dar um exemplo usando isso na primeira pessoa. Eu gosto de homens, eu me interesso por homens, eu nunca tive um interesse físico por uma outra mulher. Mas as pessoas, elas ficam tão fixadas na ideia: "Ah, eu me interesso por homens", ou "Eu me interesso por mulheres", ou, mas principalmente eu acho que quem se interessa por 2 não vai ter esse receio. Mas quem se fixa em um desses pontos, perde uma coisa importante. Às vezes você encontra na pessoa, no meu caso, eu posso encontrar numa mulher uma energia que eu gostaria de me fundir. E aí as pessoas morrem de medo das sensações que elas podem ter. Isso não significa que eu preciso fazer sexo com uma mulher para obter aquela energia. Eu não preciso me relacionar com aquela mulher para obter aquela energia. Porque como eu disse, você não tá a ideia não é buscar a energia do outro, se preencher com a energia do outro. É acessar através do portal que se abre, encontrando essa energia no outro, acessar essa energia maior, acessar dentro de você, acessar o que tá em tudo, acessar essa frequência. E aí, como essas pessoas morrem de medo de ter esses interesses que elas supostamente não teriam. Então, no meu caso, encontro uma mulher que tem uma energia, nossa, aquilo me despertou algo. Mesmo que eu não queira um relacionamento com essa mulher, eu posso, se eu tiver consciência do que é eu não preciso ter consciência exatamente do ponto, isso é uma explicação mental do que eu quero. Mas eu preciso ter consciência, uma sensação de qual é essa energia que eu tô que me encantou, que me trouxe esse desejo. Porque muitas vezes eu não vou ter o desejo pela mulher, mas eu tenho o desejo pela energia. E aí, assim, usando na primeira pessoa, mas, um homem desejar de repente ou essa outra energia de outro homem, ou, as pessoas morrem de medo de ter ou homens que se interessam por homens, de repente desejar uma mulher, ou mulheres que se interessam por mulher, de repente desejar um homem. Não é que você queira fazer sexo com aquela pessoa, ou que você queira ter um relacionamento com aquela pessoa, mas aquela pessoa te despertou um portal de algo que você tem em você e que você precisa acessar, que você precisa se fundir, que você precisa se empoderar. Você, em última instância, se fundir com você mesmo. E aí, se você consegue identificar isso, ainda que seja com uma pessoa que no meu caso, de repente eu identifico isso em um homem. Nossa, me interessei por um homem e identifico essa energia. Eu não preciso necessariamente fazer sexo com ele ou ter uma relação com ele. Eu posso entender
qual é essa energia que eu desejo, e acessar através desse portal que essa pessoa trouxe, através desse olhar de qual é essa energia, eu posso acessar isso. E essa fusão traz um prazer e traz um deleite, porque é o prazer dessa fusão com você mesma. E eu não tô falando de self-service, tá? Não, então assim, vamos poupar a brincadeira do self-service, do drive-thru, porque é uma fusão espiritual, é uma fusão energética. É algo muito maior e que, infelizmente, as pessoas estão tão viciadas em tantos estímulos, estímulos visuais, estímulos, físicos, até mesmo por usarem tecidos que criam certos estímulos constantes no nosso corpo. Enfim, tem estímulo para tudo quanto é lado, estímulo, sabores, um excesso de estímulos, mídia, etc. Tudo isso faz com que a gente perca alguns prazeres, alguns deleites. E esses prazeres são esse indício de que você se funde nessa energia, você consegue se fundir em várias energias ao longo da vida e, enfim, em vários momentos. Mas através de outras pessoas e através desse interesse que as pessoas simplesmente traduzem como sexo, como desejo sexual, você está desejando acessar esses portais, você está desejando essa fusão. Isso é possível. E quando a gente começa a perder o medo de alguns interesses, a gente consegue entender o que a gente está buscando na gente mesmo. Qual é essa energia que a gente está pronto para acessar e se fundir, e que a gente consegue acessar isso. E você pode, já sujeita a ouvir brincadeiras, espero que ninguém chegue nesse ponto do vídeo e ainda faça um comentário com uma brincadeira idiota dessa, mas você pode estar dirigindo, você pode estar olhando uma cachoeira, você pode estar cozinhando. E de repente, naquele momento, quando você está trabalhando com consciência, pode ser que você se funda a alguma coisa. Você acesse essa energia maior. E aí, nessa fusão, você sente alguma coisa. É óbvio que é diferente do prazer físico. Cada prazer, cada deleite são diferentes. Mas quando a gente está buscando isso, quando a gente está nessa busca consciente, a gente começa a entender o que a gente está buscando no outro. A gente começa a entender qual é o desejo que a gente sente pelo outro, o que está se passando que faz com que a gente esteja sentindo aquelas sensações. E aí tem mais um ponto que as pessoas morrem de medo. Inclusive, é o ponto onde todo cliente ou em toda jornada as pessoas vão super tímidas no privado. Camila, eu tive um sonho e eu tô com vergonha. E enfim, passar meia hora falando da sua vergonha e quando as pessoas começam a falar disso, eu já sei que é um sonho sexual. E normalmente elas começam a ter vergonha porque elas fizeram, ou elas têm um parceiro e fizeram sexo com uma outra pessoa e elas acham isso impensável, porque dentro do relacionamento delas não existe essa possibilidade. Eh, ou porque elas fizeram sexo no sonho com alguém que, desperta muita vergonha, ou porque elas fizeram sexo com irmão, com mãe, com pai. E eu confesso que esses sonhos são extremamente desagradáveis, porque eles mexem toda a nossa com todas as nossas crenças, com todas as nossas, condições. E não, eu não tô falando que é normal fazer sexo com pai, com mãe, com irmão. Não, não, eu não acho. Dentro de várias estruturas, não, tem algumas coisas que para mim não são, não são, não estão dentro de um processo harmônico. Mas nos sonhos, o sexo com essas pessoas, eles simbolizam a fusão. Então, você sonhar com a sua mãe é você se fundir com aquela energia que provavelmente estava separada. Você sonhar com o seu pai é essa fusão, por mais horroroso que seja. E, na minha experiência, uma grande parte das pessoas já teve esse sonho. E a maioria delas jamais falaria sobre isso, porque acha inaceitável. E eles são muito simples. É a fusão da energia. Você não precisa fazer sexo com seu pai. Aliás, eu não aconselho que você faça sexo com seu pai para se fundir na energia dele. Mas é alguma coisa, algum aspecto psíquico, algum aspecto energético que estava separado de você.
que você se sentia dissociada e que você passa a se fundir. Então o sexo, ele é muito mais do que algo carnal, prazeroso, e muito maior do que as pessoas são, são levadas a imaginar. Ele não é assim, ele não tem só só é ótimo, mas ele tem o poder da reprodução. Você tem o poder de criar uma outra vida. E essa criação dessa outra vida, ela vem de uma fusão. Agora, essas fusões, elas também criam vida em você. Então você não cria somente uma outra vida que vai nascer. Você também pode criar uma outra vida em você. Você vai tendo, você vai se empoderando da vida. Todas essas fusões que você deseja são a sua vida sendo apossada, você se apossando da sua energia num aspecto mais profundo, você se apossando do seu poder num aspecto mais profundo. Então esses desejos, eles são muito maiores do que simplesmente uma atração física, uma atração genética, mas eles são o desejo da fusão que você tem pela sua própria energia. E aí, nesse contexto, você tem um processo de consciência muito rico, um processo espiritual muito rico, desde que você comece a tomar consciência de quais são os seus desejos e do que você está se apossando e do que você poderia se fundir, que você precisa naquele momento. E não, eu não aconselho que você que você faça sexo com todo mundo para se fundir, porque não é esse o processo. E para quem faz sexo com muita gente, eu sinto dizer, mas você está se fundindo. Não, você não está buscando só aquela energia que você de empoderamento, mas o sexo físico, ele te conecta na pessoa que você fez o sexo. E eu sinto dizer, mas tem muita gente que na hora que souber que você fica conectado de alguma forma com essa pessoa e com o sistema dela, que é toda a energia que ela carrega, muita gente vai passar a noite arrependida de algumas histórias. Mas na espiritualidade a gente não se arrepende. A gente aprende, a gente entende o que a gente buscava e a gente transforma e eleva.